Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, Yami, o Hokage Maligno. Capítulo 141. O Raikage imediatamente ordenou a retirada de seus soldados. Ele pode não ser mais páreo para o monstro na frente dele, mas ele pode segurá-lo. Ele olha para seu filho, indisciplinado e seus olhos se encontram. Seu filho não seria útil em uma batalha contra Yami, então ele foi lutar contra os outros ninjas de Konoha. Enquanto ele ainda é um ninja de rank S, ele eliminou muitos deles. Quando os olhos do terceiro Raikage e de seu filho encontram um Raikage, mesmo com seu braço arrancado do tronco, ele sorri para o filho. Seria vergonhoso e triste se sua última lembrança fosse de mim temendo por minha vida. Pensou o Raikage. Eu arrisquei e perdi, agora vou pagar o preço. Ele simplesmente diz algo ao filho, que está longe e não consegue ouvi-lo, mas, lendo seus lábios, ele consegue entender o que o pai disse. Agora é a sua vez. O filho do Raikage. Não, o novo Raikage. Lágrimas saíram de seus olhos, mas seu rosto endureceu enquanto ele gritava com seus soldados. Retiro. Ordenando-os, ele seguiu os desejos de seu pai. O terceiro Raikage ficou um pouco aliviado com isso. Tudo isso aconteceu em uma fração de segundo, e ele então se virou para Yami, que tinha um olhar calmo no rosto. Para segurá-lo por tempo suficiente, preciso colocar alguma distância entre nós. Contemplou Raikage, usando toda sua vasta experiência de vida para tentar usar o melhor movimento possível. O Raikage saltou para trás em velocidades impressionantes. Yami apenas olhou para isso calmamente e perguntou: por que você está colocando tanta distância entre nós? Se você quer ter certeza de que vai me atingir, então você deveria chegar perto e atirar. Ou você tem medo de deixar pelo menos uma parte de mim fora do seu campo de visão ao chegar perto? Se for esse o caso, então é um pensamento tolo. Distância só tem sentido em uma luta entre iguais. Para você e para mim, a distância não tem importância alguma. Assistir. Num clarão negro, Yami apareceu na frente do Raikage e colocou a mão no peito dele, bem acima do seu coração. Se eu fizer isso, minha mão estará quase instantaneamente em seu coração. Disse Yami com uma calma absoluta em sua voz. Ele não estava se gabando nem nada. Ele estava simplesmente afirmando um fato. Quando ele atingiu as costas do Raikage, ele já o havia marcado com a marca Iraishin. O Raikage já estava morto. Ele só não sabia. A mão de Yami atravessou facilmente as defesas do Raikage e com um simples bisturi de vento, ele tocou seu coração. O Raikage tossiu sangue. Seus olhos lentamente ficaram vazios enquanto seu corpo começou a cair no chão. Yami, como um ninja médico, é terrivelmente poderoso. Mesmo com ele simplesmente tocando sua vítima, é uma sentença de morte para seus inimigos. O Raikage, exceto por seu braço faltando, não tinha outros ferimentos externos em seu corpo durante o momento de sua morte. Imediatamente quando os ninjas de Konoha viram o Raikage cair, eles aplaudiram. Dos milhares de ninjas de antes, agora existem apenas cerca de 500. Isso sem contar os feridos também. Hoje eles perderam camaradas, amigos e familiares. Eles caíram no poço do desespero quando viram Yami ser atingido pelo Bijudama. Mas agora, eles veem Yami como seu campeão invicto. Komogakure não perdeu muitos de seus membros ninjas, devido ao seu grande número e ao agora de fato o quarto Raikage os ajudando. Mas eles perderam muito mais do que Konoha. Eles perderam seus Kage e o Shinobi mais fortes. Yami simplesmente levantou o punho em vitória e gritou. A batalha foi ganha. Mesmo dizendo isso, ele tinha um sorriso brilhante no rosto. Mas o que ninguém notou foram os tentáculos negros indo em direção ao coração do Raikage, arrancando-o e curando o ferimento para que ninguém percebesse que o coração ainda batendo havia desaparecido. Após o fim da batalha, Kurenai pareceu um pouco abalada ao ver todos os cadáveres ao seu redor. O cheiro era horrível. Ela observou Kunoichi com os olhos arregalados em choque, pois metade de seu rosto havia desaparecido. O lugar todo estava coberto de sangue e partes de corpos mutilados espalhadas. Ela teria vomitado se Yami não tivesse ensinado aos seus alunos técnicas sobre como lidar com situações como essa. Além disso, o time 13 já teve suas primeiras mortes há muito tempo. Kurenai ouviu um grito em um grupo de corpos diferentes que pareciam ter caído uns sobre os outros. Ela foi ajudar, mas de repente sentiu uma mão em seu ombro. Esse é apenas um ninja como desesperado. Disse alguém atrás dela. Ela se virou e disse: Yami-sensei. Imediatamente a visão de Yami quase morrendo pelo Bijudama apareceu em sua mente. Ela quase chorou com isso enquanto foi abraçar Yami desesperadamente. Yami, sensei. Estou feliz que você esteja bem. Kurenai fungou enquanto puxava a camisa esfarrapada de Yami. Ela sentiu Yami abraçá-la e dizer: eu sou apenas clones das sombras de Yami, fomos ordenados por ele a coletar todos os corpos. Ele quer que os soldados descansem e relaxem agora que a luta acabou. Ele cuidará do resto, como curar os feridos e limpar o campo de batalha. Então, depois que eles se separaram, ela apenas enxugou as lágrimas com a manga da blusa. Ninja ou não, ela ainda é apenas uma menina de 9 anos. O clone de Yami se agachou até a altura dela e beliscou suas bochechas em um sorriso forçado. Sensei, por favor, reclamou Kurenai com sua voz infantil. Uma garota como você deveria sorrir mais vezes? Céus nublados bloqueiam o sol, e isso sempre deprime o espírito das pessoas. Então por que não deixar o sol brilhar, mesmo que só por mais um tempo? Disse o clone das sombras Yami, com um sorriso terno no rosto enquanto acariciava levemente a cabeça de Kurenai. Ele parecia um irmão mais velho gentil e atencioso cuidando de sua linda irmãzinha.
Depois de algum tempo escureceu lá fora, enquanto Yami, bem mais como seus clones, enterrava os corpos. Coincidentemente, os restos mortais de uma dúzia de membros do clã Uchiha e Hyuga foram destruídos durante a batalha. Na verdade, foi muito útil para Yami que Killer B tivesse usado o Bijudama do Ashibi tão livremente. A ideia de que algo estava errado com o desaparecimento de tantos membros do clã Kondojutsu nunca passaria pela cabeça de ninguém. 2 horas depois, os milhares de clones de Yami cuidaram de tudo o que ele queria. Os Jonins restantes do exército de Yami entraram em sua tenda. Agora, havia apenas 20 Jonins vivos. 2 deles tiveram que se aposentar porque um perdeu os rins, e os olhos do outro foram cortados com uma kunai, deixando cego. Todos se sentaram, olharam um pouco nervosos para a cabeceira da mesa onde Yami estava sentado em sua cadeira levemente decorada. Seu cabelo havia voltado a ser preto carvão, já que seu corpo havia voltado a produzir pigmento preto. Ele parecia revigorado e vigoroso, como se nada tivesse acontecido nas últimas horas. Yami sorriu levemente para todos os Jonin na sala. Eles estavam prendendo a respiração pelo que Yami faria em seguida. Ele perseguiria o agora enfraquecido Shinobi de Kumo? Ele ordenaria uma invasão total na Terra do Relâmpago? Ou ele preferiria deixá-los lamber as feridas enquanto esperavam a chegada dos reforços? Yami podia ver o que todos estavam pensando. Seu sorriso ainda estava em seu rosto quando ele se levantou da cadeira e foi até o lado da mesa, onde havia um bule flutuante com selos estranhos ao redor. Boa noite, Konoha Jonin. Por favor, relaxe. Falaremos sobre o que aconteceu e o que vem depois. Mas antes de abordar isso, vamos tomar um chá. Capítulo 142. Boa noite, Konoha Jonin. Por favor, relaxe. Vamos conversar sobre o que aconteceu e o que vem depois. Mas antes de abordar isso, vamos tomar um chá. Eu disse a eles com uma voz calma e serena, como se já soubesse o que aconteceria e como lidaria com isso. É isso que um verdadeiro líder deve ser. Ele deve ser um bom mentiroso para seu povo. Alguns líderes até tendem a mentir para si mesmos também. Eu não. Aqueles que mentem para si mesmos estão apenas dando boas-vindas à morte. De qualquer forma, estou simplesmente afirmando meu domínio ao fazer algo como servir chá para mim. Porque eles sabem o quão confiante estou de que eles não vão apressar o interrogatório. Sinto-me ainda melhor do que ontem, como se tivesse acordado do sono mais profundo e revigorante. Posso sentir um chakra monstruoso, mais denso do que qualquer coisa que já senti antes, bem na ponta de cada nervo do meu corpo. Tudo porque descartei meu antigo coração relâmpago Jeongu por um novo, o terceiro Raikage. Posso sentir que ele realmente não era um Kage normal. Seus níveis de chakra eram monstruosos. Não é de se espantar que ele tenha empatado com uma besta com cauda em uma batalha de resistência. Nenhum Raikage jamais será igual a ele. Depois de me servir um pouco de chá, volto para meu assento e olho para todos eles nos olhos, um por um. Eles podem ser Jonin, mas meu olhar os deixa um pouco nervosos. Afinal, eu acabei de tomar um Bijudama queima-roupa 2 horas atrás e agora estou confortavelmente bebendo chá, sem nenhum arranhão no meu rosto. Eu tenho o corpo do Raikage, e decidi pedir a paz. Contei a ele sobre minha decisão. Eu gostaria de refutar isso, comandante. Disse um dos Jonin, enquanto se levantava para fazer sua voz alcançar todos os cantos da tenda. Pela sua aparência, posso facilmente dizer que ele é um Uchiha, além do símbolo do clã Uchiha em uma de suas mangas ser uma indicação clara. Bem então, hora de dar um exemplo a esse merdinha. Olhei para ele calmamente. Sinto muito, você deve ter entendido mal. Eu não estava pedindo sua opinião. Eu estava apenas informando minha decisão. Eu disse calmamente, não deixando espaço para discussão. O Uchiha parecia querer dizer algo, mas viu o olhar nos meus olhos. Ele apenas se sentou com uma cara insatisfeita, cruzando os braços para expressar seu descontentamento. É por isso que ninguém gosta dos Uchiha. Eles acham que são todos gênios só por causa do Sharingan, mas são apenas uns homenzinhos mimados que são muito lentos para entender. Não digo nada e continuo olhando para o Uchiha. Os outros parecem ficar um pouco desconfortáveis quando percebem que estou olhando para ele intensamente. Uchiha, se você quer dizer algo, então diga. Não seja um gatinho agora. Pelo menos mantenha suas próprias palavras, não volte simplesmente para seu assento como se nada tivesse saído de sua boca, porque algo saiu. Se você acha que está certo, então podemos resolver isso em um duelo rápido, eu disse enquanto o Uchiha apenas suava um pouco e relutantemente disse. Ele não, está tudo bem, ser comandante. Eu apenas me levantei e andei em volta da mesa até ficar atrás do assento do Uchiha. Então eu disse a ele com uma voz fria. Escute agora, homenzinho, ouse me questionar mais uma vez, e eu colocarei sua cabeça numa estaca por insubordinação. Eu mesmo pregarei sua cabeça nela. Você me entende? Gritei a última parte desafiando-o a questionar minha autoridade mais uma vez. Ele apenas olhou para mim, para meus olhos frios. Sua bravata foi embora para nunca mais voltar, e um olhar de medo apareceu em seu rosto. Nem mesmo um Sharingan poderia encarar meus olhos se eles pertencessem a um covarde. Eu poderia facilmente adivinhar o que ele estava pensando. Ele provavelmente está se lembrando do que aconteceu com Danzo e seu clã, quase levados à extinção apenas por causa do erro de um homem, tentando me sacanear. Ele certamente não quer fazer o mesmo. Eu disse, você me entende? Seu merda. Eu repeti a pergunta em voz alta, enquanto meus olhos se arregalavam com um olhar psicótico aparecendo em meu rosto. Mais de um Jonin recuperou a postura em seus assentos.
Não quero ser visto como um fracote como o terceiro Hokage, mas lutar mais seria realmente inútil para mim. Eu já tenho uma reputação alta, tenho o corpo do Raikage e o chakra do Ashibi. Sim, comandante Yami. Isso nunca mais vai acontecer. Respondeu Uchiha sinceramente com o rabo entre as pernas. Entendo. Então nem os Uchihas são burros o suficiente para me enfrentar. Ótimo. Ou eu seria forçado a eliminar o clã deles. Eu teria então que manter Mikoto viva, e já que eu teria eliminado seu clã, ela definitivamente não me ouviria. Então eu faria o que quisesse com ela até Sasuke nascer, a reencarnação de um dos filhos da lenda de Agoromo. Indra, ele será uma ferramenta importante para mim no futuro, tenho certeza. Ponto de vista geral. Enquanto Yami dominava os Jonin em seu acampamento e mostrava aos Uchiha quem estava no comando, outra coisa acontecia em Konogakakure. No campo de treinamento de Inuzuka, Shiro estava apenas deitado, diferente de seu comportamento pecaminoso, errático e caótico de sempre. Ele tinha um olho aberto enquanto olhava para Ashi e seu time treinando. Mesmo que Yami não tenha dito nada especificamente, Shiro já sabe quem é o pai de Ashi. Ele não conseguia deixar de julgar essas pessoas em sua mente. Como essas pessoas idiotas nem entendem a merda básica. É só 2 mais 2. Quero dizer, porque Yami permitiria que outra pessoa entrasse em sua casa quando ele tem essas coisas bem embaixo. De repente Shiro coçou a orelha ao ver Ashi fazendo alguns movimentos e treinando o estilo Senju Taijutsu. Ponto de vista de Shiro. O estilo foi modificado um pouco por Yami para se adequar às articulações mais flexíveis de Ashi. Ashi tinha uma constituição mais magra do que gorda. Mas mesmo com tudo isso não consigo deixar de pensar se Ashi for adotado. Quero dizer que aquele garoto não é nada como Yami. Sim, há sinais aqui e ali, mas nada que realmente defina Yami. Como seu alfa e atitude dominadora. Se Yami entra em uma sala, todos terão que olhar para ele, porque sua presença exige isso. Ashi não é nada como Yami. Ele não consegue nem chegar perto da grandeza de Yami. Ninguém pode compreender Yami. Ninguém pode vencer Yami, pensando em como seus oponentes tentam enganá-lo. Você não vai dar a ele uma chance de usar sua superforça? Não é bom. Você entendeu completamente errado o poder de Yami. Isso mesmo, Yami não é temido porque ele pode usar sua superforça para transformar montanhas em pó. Sim, sua força é assustadora, mas isso por si só não teria sido suficiente para subjugar os clãs de Konoha e os nobres da Terra do Fogo que preferem morrer a obedecer. Havia apenas uma razão pela qual pessoas tão poderosas quanto os Uchiha, e até mesmo os Daimyo, faziam o que Yami queria que fizessem apesar de seus motivos. Só porque ele é muito poderoso. Todas as habilidades de Yami estão muito além das de qualquer outra pessoa. Você vai tomar precauções contra o jutsu e a força monstruosa dele? Seus planos não são bons o suficiente. Você vai tomar precauções contra todo o resto? Seus planos ainda não são bons o suficiente. Mesmo que todos que se opunham a ele unissem suas mentes e tomassem precauções contra eventos infelizes como o céu caindo ou a terra se partindo, não importaria. As habilidades de Yami estariam muito além de qualquer um de seus planos. De qualquer forma, eu queria saber se eu poderia de alguma forma conseguir um pouco de saquê. Yami ordenou que todos não me vendam saquê. Droga, eu até consigo sentir dezenas de clones de Yami correndo pelos esgotos da vila. Não há como escapar de seus olhos e ouvidos. Mesmo estando tão longe, ele ainda controla tudo em Konoha. Bom, acho que vou ter que me contentar com aquela vagabunda da Shimei vindo lamber um pouco de yakisoba das minhas bolas. Capítulo 143. Ponto de vista geral. Na Terra do Relâmpago, dentro da Vila Oculta da Nuvem, um funeral estava sendo realizado. Pessoas de toda a Terra do Relâmpago estavam reunidas aqui para o funeral do terceiro Raikage. Algumas pessoas que nem o conheciam diretamente estavam chorando. O terceiro Raikage era muito amado entre seus cidadãos, ele era um pilar que parecia imbatível. Ele era um casulo de segurança. Enquanto ele estivesse vivo, eles sabiam que o inimigo nunca os atormentaria. Ele colocou medo nos corações de seus inimigos e alívio nos corações das pessoas da Terra do Relâmpago. Entre as pessoas em luto estava o chamado indisciplinado A, o filho do terceiro Raikage e que em breve seria o quarto Raikage. Ele não tinha nenhuma lágrima no rosto, apenas um olhar de determinação com seus olhos segurando um derramamento de tristeza dentro deles. Pessoas iam e vinham, mas ele ainda ficava assim, imóvel. Mas ainda cumprimentava qualquer pessoa importante que viesse oferecer suas condolências. Não importava o quão falsas fossem, ele apenas as aceitava. Ele sabia que a Terra do Relâmpago só tinha tanto sucesso por causa da continuidade do bom Raikage sendo escolhido. Sua economia e exército sempre foram os melhores entre as vilas ocultas. Eles sempre tiveram os melhores ninjas junto com a Pedra Oculta. E a economia sempre foi forte devido às montanhas de ouro e comércio dentro de sua terra. Depois de algum tempo, quando todos foram embora, apenas olhou para baixo. Ele cerrou o punho. Ele estava bravo consigo mesmo por ser tão fraco. Ele apenas cerrou o punho e, incapaz de segurar sua raiva mais, ele andou em direção a uma das paredes. Deu um soco direto. Mas sua raiva e tristeza não foram apaziguadas nem um pouco. Então ele continuou socando paredes. Ele passou por muitas paredes como essa, até que ele estava do lado de fora em uma das sacadas, olhando para a vila oculta da nuvem da montanha. Ele não conseguiu mais segurar e lágrimas saíram de seus olhos. Droga, velho, você não deveria morrer assim, pensou A, enquanto continuava pensando na morte de seu pai.
Seu pai sorridente que tinha acabado de ter seu braço arrancado, mas ele ainda sorriu para tranquilizar seu filho. Nesse momento privado e emocionante, de repente houve passos de alguém caminhando atrás dele. Ei, mano, o que você está fazendo aqui sozinho, quando deveria estar em casa? Disse B, enquanto ainda tentava encadear suas palavras para formar um rap. De certa forma, B estava tentando confortar seu irmão do seu próprio jeito estranho. Ele sabia o que estava acontecendo com seu irmão e também estava triste pela morte de seu pai, que foi em grande parte causada pelo sangue. A ficou triste com isso, então não se virou para olhar para B, porque não queria que seu irmãozinho o visse chorar. Ele devia ser forte. B, eu quero que você vá para a ravina da nuvem de tempestade e treine sua bomba da besta com cauda. Você não estará enfrentando o inimigo. Se o inimigo atacar a vila, destrua-o com sua bomba da besta com cauda de longo alcance. Ordenou A. Ele disse isso porque não queria que B lutasse mais nessa guerra ou ele poderia perder seu irmão nisso também. Como Raikage, eu protegerei esta vila até o fim. Isso é o que meu velho queria. Disse A cheio de determinação. Do outro lado das fronteiras da guerra, muitas coisas estranhas estavam acontecendo. Usuários do limite de linhagem estavam desaparecendo em circunstâncias estranhas na Terra da Água, e foram encontradas provas de que eram os anciões da Vila Keri. Então a situação esquentou, e era esperado que uma guerra civil estourasse em Keri. Afinal, os clãs do limite de linhagem receberam as missões mais perigosas, e junto com seus filhos foram levados assim. Eles não aguentaram mais e as coisas começaram a esquentar. Devido a essa situação, Konoha finalmente pôde respirar. E a aprovação com Yami no Zuka eliminando alguém monstruoso como o terceiro Raikage, se espalhou por todas as terras. Sua entrada no livro de bingo também mudou com sua recompensa mudando de 127 milhões para 200 milhões. Os 73 milhões foram todos adicionados à sua recompensa pela Terra do Relâmpago. Seu nome foi falado em todo lugar, e ele recebeu a ordem fugir ao avistar. Qualquer um que o confronte tem permissão para recuar imediatamente. Ele é alguém que até mesmo exércitos com milhares de ninjas são proibidos de confrontar, a menos que seja inevitável. Na Vila da Pedra Oculta, o Tsushikage Onoki e os membros do Conselho da Vila da Pedra Oculta estavam todos sentados ao redor de uma mesa com Onoki à frente. Então o quarto Raikage é um pirralho verde, hein? Disse Onoki enquanto olhava alguns relatórios de inteligência. Parece também que algum novo figurão subiu 2 degraus. Konoha realmente tem alguns talentos incríveis às vezes. Então ele mostrou aos outros membros do conselho a página do relatório que estava segurando. Yami Inuzuka. Ordem de fuga ao avisto. Apelidos: Presa Vermelha, Assassino do Céu, Criança Demônio Yami, Flash Escuro, Yami dos 10.000 Jutsu, Yami o Ninja Morto-Vivo. Classificação: Jounin. Classificação S. Patrimônio líquido, desconhecido, estimado em bilhões de ryu. Recompensa: 200 milhões. Registro de missões. S. 68. A123. B. 63. C. 93. D. 86. Habilidades estimadas: perigoso em longo alcance, curto alcance e médio alcance. Esteja ciente de seu genjutsu, taijutsu, especialmente com o poder que ele tem demonstrado ultimamente. Ninjutsu é muito letal. Ele é considerado imortal por métodos conhecidos. Presume-se que o cérebro pode ser seu ponto fraco. Se confrontado, fuja ao ser avistado. Quando os membros do conselho olharam para isso, eles pareciam nervosos, mas então um deles disse: Mas Tsushikage-sama, eu acho que Yami Inuzuka não é uma ameaça. E o jutsu de desmantelamento atômico não iria diretamente contra o poder regenerativo de Yami Inuzuka? Onoki concorda com isso. Boa atenção aos detalhes, Jama, mas ele também conhece o mesmo jutsu que aquele pirralho de cabelo amarelo, então sua velocidade seria muito problemática. Os outros membros do conselho concordam com isso. Então como devemos lidar com ele em caso de um ataque dele? Onoki apenas coça o queixo enquanto está profundamente imerso em seus pensamentos, e no final ele apenas diz: É isso que estamos aqui para descobrir, afinal, acredito que em breve a Vila Oculta da Nuvem irá pedir paz ou será eliminada por Konoha ou por algumas outras vilas. Suas perdas têm sido enormes ultimamente, e isso pode dar àquele que ultimamente tem secretamente assumido o controle sobre as vilas menores escondidas das sombras coragem suficiente para fazer um ataque total contra a Terra do Relâmpago. Os outros anciões concordaram com isso. Eles poderiam simplesmente enviar alguns Jinchuriki para lidar com Minato e Fugaku, mas Yami é um tipo totalmente diferente de monstro. Não há fraqueza definida em Yami. Ele é versátil demais para que alguém consiga tirar vantagem dele. Capítulo 144. Ponto de vista de Ashi. Abro os olhos lentamente e olho ao meu redor. Parece que adormeci durante o treinamento no Complexo Inuzuka. Então você está acordado, dorminhoco. Quando ouvi esse som, imediatamente me virei e olhei para Yami parado de cabeça para baixo em uma árvore. Mas Yami está na linha de frente. Então este deve ser um de seus clones. Esfrego os olhos um pouco e bocejo enquanto digo: devo ter me deitado para tirar um cochilo. Parece que não percebi e dormi muito mais do que o pretendido. O clone de Yami sorri de repente. Então, você se lembra de alguma coisa antes de dormir? Eu penso nisso novamente. Não realmente, porque algo aconteceu. O clone apenas deu de ombros. Não aconteceu nada. Só fiquei preocupado com você e queria perguntar como tem sido o treinamento ultimamente. Tem sido bom. Decidi apenas dizer isso e não elaborar mais nada. Quero dizer,
Fiz tanto progresso que parece ser em ritmo de caracol comparado a quando Yami me ensinou. Eu poderia derrotar um Chunin com apenas uma semana de treinamento. Agora, eu não aprendi nada. Quero dizer, claro que aprendi sobre alguns ninjutsus novos, mas não tenho chakra suficiente para usar nenhum deles. A biblioteca Senju é um tesouro, mas eu realmente não consigo usar a maioria das coisas, então eu as dou para os clones de Yami. Então eles modificam as técnicas para se encaixarem perfeitamente em mim. Yami disse que à medida que eu for crescendo, ele continuará me ensinando as técnicas modificadas que eu dei a ele. Vejo que o clone das sombras parecia um pouco inseguro de algo enquanto franzia a testa e finalmente dizia: acho que você deveria ser enviado para onde o Yami original está. Ele ajudará a mantê-lo vivo e pode protegê-lo. Ultimamente tenho entendido cada vez mais o que Yami está tentando me ensinar. Mesmo que ele não diga, bem, ele provavelmente nunca dirá. Mas eu sei que ele se importa comigo do seu jeito. Ele nunca vai me machucar de verdade e sempre vai me proteger. Ele é como um pai, mas ele é muito novo para ser um. Considero a oferta do clone. Sei que estarei seguro se for lá. Mas também sei que nunca crescerei se estiver sempre sob a proteção de Yami. Decidi contar minha decisão ao clone de Yami. Sei que estarei seguro se fizer isso, mas sei que não cresceria se estivesse sob a proteção de Yami. Enquanto dizia isso, fiquei um pouco assustado. Eu sabia que teria que entrar em uma situação perigosa e poderia morrer, mas estranhamente, nunca me senti tão calmo. Consigo pensar claramente e meu rosto está frio, sem emoção alguma, não retratando nada do que estou pensando. O clone apenas olhou para mim com um brilho estranho nos olhos. Então, do nada, algo que eu nunca ouvi Yami ou qualquer um de seus clones fazer acontece. Ele riu. Hahaha. Sua risada era muito estranha, era muito treinada. Também tinha uma certa frieza. Você é meu, outra coisa, não é? Ashi. Não entendi o que ele quis dizer com isso, mas conforme o clone continuou rindo, notei que durante certos intervalos o sorriso ficava um pouco mais largo, como se ele tivesse ouvido a piada interna mais engraçada de todas. 2 meses depois, Yami tem 19 anos. Terra das fronteiras aquáticas. 2 meses, e não houve batalha, apenas pequenas escaramuças contra a Vila da Névoa. Eu estava atualmente em uma patrulha. Também parecia que mesmo com o nome Senju eu ainda era tratado como um genin. O que é legal e tudo mais. Mas minha equipe de patrulha são meus companheiros de equipe, Shoto, Momo e Kai Sensei. De repente, algo estranho aconteceu quando Kai Sensei nos fez sinal para parar, pois estávamos pulando árvores. Será que ele notou algum ninja da névoa por aqui? Quem diria, enquanto pensávamos nisso. O sensei desapareceu de onde estava. Outro barulho foi ouvido e então um baque. Mais tarde o professor voltou com uma menina de 10 anos debaixo do braço. A Kunoichi parecia estar lutando, mas ela já estava amarrada por Kai. Era ela e algum outro genin. Não é de se espantar que a Hidden Névoa continue perdendo moscas ninjas. Eles nem sequer têm equipes jonin para uma garota talentosa como ela. Disse Kai Sensei enquanto jogava a garota no chão. Quando olho para ela mais de perto, vejo que ela tem uma fita especial na boca para impedi-la de falar. Ela tem longos cabelos ruivos, olhos verdes e pele de jade, parece ter cerca de 10 anos. De repente, ela olha para mim e meus companheiros de equipe com fogo nos olhos. Então a sensei arranca a fita da boca dela e diz: ok, comece a falar, garoto. Eu quero saber quem você é. Alguém com seu chakra na sua idade não seria um ninja sem nome, então há uma grande chance de você ser de um clã. Diga-me qual e você viverá. Imediatamente quando Kai diz isso, ele libera a intenção assassina em direção a ela. Ela pula um pouco para trás de susto, mas ela simplesmente responde: meu nome é Terumi Mei. Kai imediatamente sorri largamente e interrompe sua intenção assassina. Terumi. Esse é realmente um ótimo sobrenome. Você será muito útil para Yami-sama. Kai Sensei parecia saber algo sobre o sobrenome Terumi. Devo dizer que, embora eu tenha lido muito, não sei sobre todos os clãs nas nações elementais. A garota parece um pouco desconfortável e parece estar olhando ao redor em busca de uma rota de fuga. Quando não vê nenhuma, ela olha para baixo em resignação. Enquanto caminhávamos de volta para o acampamento de Konoha, notei a garota chamada Terumi Mei olhando para mim, e do nada ela simplesmente perguntou: você tem alguma relação com Yami Nozuka? Você com certeza se parece muito com ele. Eu apenas olho para o rosto dela, pela primeira vez desde que começamos a caminhar. Sensei acenou com a mão, sinalizando para eu tentar fazer amizade com ela para obter informações. Todos os Uchiha e metade dos civis em Konoha se parecem com Yami Nozuka. Ora, você já o conheceu antes ou algo assim? Decidi continuar falando sobre Yami assim, já que ela parecia genuinamente interessada quando andávamos por Yami. Não, na verdade não, mas eu ouvi falar dele. Ele eliminou meu pai na Segunda Guerra Ninja. Disse Terumi Mei com um olhar de ódio nos olhos, embora seu rosto permanecesse calmo. Capítulo 145. Ashi olha para a amarrada Mei quando ela acabou de lhe contar que Yami eliminou seu pai. Ele ficou um pouco surpreso, mas conseguiu entender que Yami provavelmente já eliminou centenas ou talvez até milhares de ninjas. Ele não é necessariamente apaixonado por Yami, mas se importa com ele. Ele é como um irmão mais velho que, à sua maneira, tenta lhe ensinar lições de vida. Mas isso ainda não o impediu de simpatizar com Mei. No máximo, ela deveria ter 5 anos na época, quando seu pai morreu, dependendo do ano em que ele morreu. O pai dele também morreu antes mesmo de ele nascer, então ele entende que pode ser difícil crescer sem um pai. Mei notou o olhar de pena que Ashi tinha nos olhos. Ela franziu a testa e disse:
Eu não preciso da sua simpatia, garotinho. O olho de Ashi treme um pouco quando ele é chamado de garotinho, mas ele ainda responde calmamente. Oh, é mesmo. E quantos anos você tem? Garotinha? Mesmo amarrada e caminhando, Mei estufou o peito com orgulho e disse. Eu tenho 9 anos. Bem, eu tenho 7 anos, então não há nenhuma grande diferença. Respondeu Ashi enquanto se acalmava, não permitindo que Mei entrasse em sua cabeça e o irritasse. Então, enquanto eles caminhavam lentamente, a noite chegou e eles montaram um acampamento. Kai, como ele é um Jonin e parte do clã Inuzuka, ele tem certos privilégios. Ele acena alguns sinais de mão e bate a palma da mão no chão. A fumaça aparece quando um morcego gigante, tão grande quanto uma carruagem de cavalo, sai da fumaça. O morcego olhou para Kai e um sorriso apareceu no rosto do morcego. Pensando nos genins e Mei, o sorriso parecia assustador no rosto do morcego gigante. Ei, Kai, como você está? Pergunta o morcego com uma voz estranha, velha e rouca. Kai apenas dá de ombros. Estou bem, obrigado por perguntar. O morcego acena. Essa pergunta tinha mais camadas do que uma saudação comum. Como o morcego é sua invocação de morcego, ele sabe sobre a condição corporal de Kai. Ele não tem muito tempo de vida, além disso, ele está com Kai há muitos anos, então eles se conhecem muito bem. Kai então dá ao morcego uma mensagem para entregar ao líder do acampamento de Konoha na linha de frente contra a Vila da Névoa Oculta. Esse líder do acampamento é Orochimaru. Eles estão notificando de que está tudo bem e que eles vão se atrasar um pouco. Além disso, a mensagem estava cheia de dezenas de mensagens secretas que identificavam que era ele. Então, mais tarde, quando todos estavam dormindo, Ashi era o único que estava de guarda durante esse tempo. Ele estava simplesmente encostado em uma árvore. Seus olhos estavam fechados, pois na escuridão eles não seriam tão úteis. Ele se concentrou em seu olfato e audição. Ele conseguia sentir diferentes cheiros naturais, nenhum cheiro de humanos ao redor. Sua orelha também treme levemente de vez em quando, ouvindo os pequenos fios que ele havia colocado ao redor do perímetro do acampamento. Eles se moveriam levemente se algo fizesse contato com eles. Ele estava em alerta total quando ouviu alguém se aproximar dele. Não era ninguém de fora do campo, era de dentro. Era a prisioneira deles, Terumi Mei. Ela tinha um olhar frio no rosto e simplesmente disse. Eu acho. Não, eu sei. Eu realmente odeio você, Ashi. Essa declaração vinda do nada surpreendeu Ashi um pouco e ele pareceu confuso. O que isso quer dizer? Eu sei que somos inimigos, então não há necessidade de você me dizer que me odeia. Eu sei que você já me odeia. Então que tal isso? Eu odeio você, Ashi Senju. Repetiu Mei. Ela ainda estava amarrada e não ousou tentar escapar, pois sabia que sua vida estava por um fio. Mas ela realmente ficou irritada com a forma como Ashi agiu. Por que você tenta agir de forma tão gentil quando sabe o que vai acontecer comigo? Ashi estremeceu um pouco com isso. Ele sabia que ela provavelmente seria torturada para obter informações. Mas o que ele não sabia era que a realidade não é tão simples e agradável. E Mei o lembrou dizendo com os olhos cheios de desespero. Eu não aguento mais. Então ela respirou fundo e seus olhos ficaram opacos. Ela havia forçado suas emoções a ficarem opacas e não sentir tanto desespero. Eu serei amarrada. É isso que vai acontecer comigo. Assim que eu tiver idade, serei amarrada continuamente. Eu continuarei tendo filhos até morrer para o clã de Konoha que terá sorte de me ter como sua propriedade. Então pare de agir como se você fosse legal e tudo mais. Quando Ashi ouviu isso, ele sentiu como se seu mundo inteiro começasse a tremer, suas pupilas dilataram. Devido à sua tenra idade, ele não tinha levado uma possibilidade como essa em consideração. Sua mente de 7 anos não conseguia compreender a crueldade da humanidade. Ele não conseguia entender que mesmo quando a humanidade dominar o planeta, eles não terão mais ninguém para lutar e nenhuma outra espécie para dominar. Eles começarão a lutar entre si. Mas Mei não deixou que ele compreendesse o que ela disse enquanto jogava outra bomba nele. A julgar pelas ações até agora, o clã Inuzuka vai me pegar. Então, quem vai querer fazer o que quiser comigo quando eu crescer? Será algum Inuzuka desconhecido ou talvez o próprio Yami Inuzuka vai querer fazer o que quiser comigo. Ouvi dizer que mesmo quando ele era jovem ele sempre foi implacável. Especialmente com a morte do terceiro Raikage. Eles o chamam de Yami, o ninja imortal. Então ela se aproxima de Ashi e em choque, ele não consegue reagir enquanto ela sussurra em seu ouvido. Mas, atrás de portas fechadas, eles o chamam de monstro em pele humana. Yami, o monstro. O bicho-papão que as mães assustam seus filhos para fazê-los obedecer. Mas ele existe e é bem real. Quando ela estava prestes a continuar dizendo mais, de repente algo ainda mais chocante aconteceu quando uma mão saiu do estômago de Ashi e agarrou Mei pela garganta. Ashi imediatamente olhou para a mão saindo de seu estômago. A mão estava completamente coberta de escuridão e ele instintivamente partiu para um ataque em direção à mão. Mas, assim que ele estava prestes a mão e o resto de algo feito de escuridão saíram do estômago de Ashi. Ashi caiu no chão inconsciente, não houve ataque algum. Até mesmo sua equipe estava inconsciente, pois eles nem acordaram com o barulho do corpo de Ashi batendo no chão. A criatura com forma humana estava completamente coberta de escuridão e apenas olhou para Mei, que estava aterrorizada com o monstro na frente dela. Ela queria gritar, mas não conseguia. Ela queria dizer algo, mas não conseguia. Sua garganta estava tão sufocada que ela podia sentir seu pescoço quase quebrado como um galho. Mas a pessoa coberta pela escuridão não pareceu se importar enquanto simplesmente disse: Você não deveria confundir o pequeno Ashi desse jeito. Ele é tão jovem, ele ainda não está pronto para lidar com o mundo.
Sua mente não é madura o suficiente para compreender uma crueldade como essa. Então ela sentiu sua visão escurecer também, quando ouviu isso sendo dito por uma voz surpreendentemente jovem. Capítulo 146. Ponto de vista de Ashi. Quando acordo de manhã, sinto uma leve dor de cabeça. Ah, certo. Ontem, durante o horário em que eu estava de vigia, acidentalmente bati minha cabeça. Eu realmente deveria ter mais cuidado hoje em dia e não deveria tentar treinar nesses horários, ou pode ser fatal. Vejo que nosso professor Joninkai era o último vigia. Ele voltou e apenas nos cumprimentou casualmente, então quando Mei acordou, senti uma estranha sensação de déjà vu. Bem, tanto faz, não importa. Todo mundo tem isso de vez em quando. Levantei-me e comecei a caminhar em direção a Mei. Percebi que quando ela olhou para mim, ela também tinha um olhar estranho nos olhos, antes que ele desaparecesse. De qualquer forma, é hora de ir escoltá-la até o acampamento principal. Fico imaginando o que vai acontecer com ela. Espero que ela fale e não precise ser torturada para obter informações ou algo assim. Ponto de vista geral. Orochimaru olhou para a carta que Kai lhe enviará. Ele não conseguiu evitar franzir um pouco a testa. Ele era uma das pessoas que ele tentou subornar para fazê-lo espionar Yami. Esses Inuzuka são como cães ao redor de Yami. Embora os Inuzuka costumavam ser geralmente fracos e não tinham nada de surpreendente sobre eles, provavelmente produzindo um jonin sólido por geração. Mas mesmo desde que Yami se tornou o líder do clã, eles dispararam para as grandes ligas, recentemente produzindo números de jonins do mesmo calibre que os Uchiha. 2. Não. Só mais um ano e os Inuzuka serão o clã mais importante de Konoha. Analisou Orochimaru, seus olhos amarelos brilhando com uma luz perigosa neles. Especialmente agora, ele tem uma lava Kekkei Genkai, e ele nem pode fazer experimentos nela. Ele sabe que Yami não permitiria, e não importa quão grande fosse sua curiosidade. Ele sabia que Yami o eliminaria, ele provavelmente nem receberia uma reação negativa por isso. Ele sabe que Yami se livraria dele como fez com Danzo, cuidadosamente planejado sem repercussões. Orochimaru odiava admitir, mas Yami era melhor em lidar com pessoas do que ele. Ele consegue ver a escuridão nas pessoas. Orochimaru tinha notado a primeira vez que viu Yami quando criança. Era como se ele tivesse visto através dele e exposto todos os seus segredos. Com aqueles olhos escuros, frios e sem alma, ele tem mantido a guarda contra Orochimaru desde que era criança. Droga, gritou Orochimaru dentro de sua mente. Ele até mesmo rasgou acidentalmente o papel em suas mãos. Yami cresceu tão rápido que nem teve a chance de decidir se talvez devesse tê-lo eliminado. Ninguém poderia esperar que um garoto de 12 anos sobrevivesse a um confronto com o Raikage, que é considerado um monstro, e aos 18 anos ele eliminou aquele monstro, o que precisaria de 2 a 3 ninjas de rank S para segurá-lo. Droga, esse garoto cresceu e se tornou um monstro. Mas por outro lado, no acampamento de Yami, na linha de frente contra a Vila Oculta da Nuvem, que ainda estava tecnicamente na guerra, mas desde que o terceiro Raikage morreu, um acordo foi feito. Como eles voltaram atrás em sua palavra, foi decidido que o corpo do terceiro Raikage seria mantido por Yami Inuzuka até o fim da guerra. Durante esse tempo, a Vila das Nuvens não atacará se o fizerem, Yami destruirá o corpo do terceiro Raikage e ele sairá furioso na Terra do Relâmpago. Mas também houve uma compensação monetária, que Yami pegou e fez todos assinarem acordos complicados que se um advogado de sua primeira vida não os lesse, ninguém em seu mundo notaria os buracos na trama nos 137 contratos que foram emitidos por Yami. Yami estava meditando, e seus clones estavam guardando a tenda, mas na verdade, ele estava dentro de sua tenda com uma kunoichi de pele escura. Ela é uma mulher esbelta e bem dotada de altura média. Ela tem pele escura, íris douradas e cabelo preto. Seu cabelo vai até a cintura e é preso em um rabo de cavalo com franjas na altura do queixo emoldurando as laterais do rosto e uma faixa da Vila das Nuvens na testa. Ela também tinha um olhar opaco nos olhos enquanto continuava contando a Yami diferentes informações confidenciais enquanto ele estava em sua banheira de hidromassagem, que ele havia criado com a ajuda de seu Fuinjutsu. De repente, enquanto ela falava, Yami olhou para ela. Ele tinha dezenas de espiões humanos na Terra do Relâmpago, chovendo homens, mulheres, idosos e até mesmo algumas crianças. Eles também têm profissões diferentes, como ninja, político, prefeito e assim por diante. Mas geralmente, quem lhe entrega as mensagens é a mulher na frente dele. Ela tinha olhos opacos e sem emoção, porque Yami havia apagado todas as suas memórias e emoções, assim como ele faz com cada um de seus espiões. Ele não consegue evitar e dá uma olhada furtiva em seu corpo voluptuoso. Ele sente que fica um pouco duro quando vê isso, então ele simplesmente diz: "Tire suas roupas e venha aqui." A mulher se levantou e tirou a roupa. Ela continuou falando com Yami e lhe contando certas informações. Mas como Yami já sabia disso dos mosquitos, ele considerou essa informação inútil. Yami franziu um pouco a testa quando viu o olhar sem emoção no rosto dela. Então ele simplesmente disse: "Ligue suas emoções." De repente seus olhos sem emoção ganharam uma certa luz e quando ela olhou para o corpo de Yami, ela corou um pouco e desviou o olhar. Yami apenas gemeu de aborrecimento. Ele ser capaz de ver através da atuação dela o desligou. Ser realmente capaz de ler as pessoas tão bem é irritante para Yami às vezes. Ele não consegue aproveitar prostitutas e outras vadias mentirosas porque ele consegue ver através de seus atos. Simplesmente desligue suas emoções e venha aqui. Qual é seu nome mesmo? Matilda, Maria ou algo assim.
A mulher não se incomodou nem um pouco com Yami, nem mesmo lembrando do nome dela quando ela começou a responder. Meu nome é Amy. Pare, eu não me importo. Ordenou Yami com um certo aborrecimento em sua voz. Seu filho o havia decepcionado bastante recentemente. Ele tinha que fazer o clone que ele havia selado dentro de Ashi aparecer e deletar as memórias de Ashi e Mai devido a Ashi entrar em pânico. Os olhos da mulher ficaram sem emoção novamente. De qualquer forma, meu último filho foi muito decepcionante. Ele tem 7 anos e mal é um Chunin. Então, com seu forte elemento de raio e meus genes, você acha que poderíamos fazer uma criança melhor? Diz Yami, sem nem perguntar se ela está bem com isso. Ele já sabe que a mulher na frente dele está mais próxima de uma máquina do que de um humano. Verdade, é uma boa máquina, já que ele programou o cérebro dela. Mas ainda assim ela é apenas uma ferramenta. Suspiro, eu gosto de algumas emoções nas mulheres com quem eu durmo, pelo menos eu tenho que mentir e manipulá-las. Então isso torna tudo um pouco mais excitante. Isso é chato pra caramba. Bem, acho que é hora de fazer o herdeiro do clã Inuzuka. Esta criança será reconhecida como minha, e será menos decepcionante que Ashi, calculou Yami, enquanto a mulher entrava em sua banheira de hidromassagem e se empalava com ele. Nenhum gemido de prazer ou qualquer coisa saiu dela. Isso é uma droga. Capítulo 147. Yami acorda diferente de uma pessoa normal que bocejaria ou se espreguiçaria instintivamente. Ele simplesmente abriu os olhos de repente, não havia nenhum traço de insônia neles. Era como se ele tivesse piscado e não dormisse por 9 horas. Comecei a detestar a necessidade do sono. Como a morte, ele coloca até os poderosos de costas. Embora Yami se levantasse calmamente. Seu corpo imortal não sente nenhum cansaço, fadiga ou algo assim. Mesmo que ele lute por um ano inteiro contra um exército, ele ainda será capaz de lutar contra todos eles. Ele viu que sua pequena espiã ainda estava em sua cama e não pôde deixar de admirar seu corpo voluptuoso. Yami ponto de vista. Se não fosse por seu estado sem emoção, ela me daria uma boa noite. Acho que, como esperado, ela nem gemeu uma vez durante as horas e horas que fizemos sexo ontem. Acho que a limpeza cerebral foi bem sucedida, sem prazer ou dor. Ela não pode ser manipulada por nenhum dos dois. Enquanto vou e começo a vestir minhas roupas, não consigo deixar de pensar em um bom ditado da minha vida passada. Tudo é sobre sexo. Mas eu sempre acrescentava algo mais na minha cabeça. Tudo é sobre sexo. Exceto sexo. Sexo é sobre poder. De qualquer forma, para os meus pensamentos de entrar em lugares filosóficos profundos. Saio da minha tenda e vejo meus clones simplesmente acenando para mim. Eu também aceno de volta para eles. De repente vejo Sumi correndo em minha direção. Ela parece meio louca correndo daquele jeito, mas tanto faz. Conforme ela se aproxima, ela para e olha para mim com as sobrancelhas franzidas em aborrecimento, enquanto ela diz: Yami, me diga para fazer você sabe, fazer coisas, com algumas das Kunoichi no acampamento. Minha resposta imediata seria sim. Eu já fudi quase todas as garotas bonitas do meu acampamento, fica chato por aqui, então eu tenho que me manter entretido enquanto meus clones de sombra cuidam de todo o resto. Mas é claro que mantenho essas atividades em segredo. Espero que uma delas me convide para o casamento dela. Quero ver a cara do perdedor que vai ficar com meus restos. Claro, não conto nada disso para Tsumi. Eu apenas mencionei a ela como eu disse. Ande comigo, Tsumi. Ela parece confusa, mas obedece mesmo assim. Nós andamos um pouco para longe da audição de todos. Estamos bem nas bordas do acampamento e não há pessoas por perto. Então aproveitei esse momento para dizer a Tsumi: diga-me, como você acha que a humanidade evoluiu? Tsumi imediatamente franziu a testa quando eu disse isso. Escute Yami, eu sei o que você vai fazer. Não importa o que eu diga, eu sei que você vai mudar a conversa sem que eu perceba. Então eu simplesmente quero uma resposta direta agora. Não consigo deixar de me divertir com a reação dela. Desde que ela deixou o cabelo solto, ela é uma 7 de maio de 10 capaz de transar. Mas ainda assim ela é um pouco jovem demais para conseguir escapar do meu discurso de merda. O que você acha da inteligência humana, Tsumi? Perguntei a ela com um certo tom brincalhão na voz. Tsumi apenas suspira quando ouve isso. Droga, você é tão irritante, Yami. Você não pode ficar sério pelo menos uma vez? Eu apenas sorri para ela. Eu acho que o intelecto humano é como penas de pavão. Imediatamente isso desperta sua curiosidade. Apenas uma exibição extravagante com a intenção de atrair um companheiro. Toda a arte e literatura, um pouco dos Kaji, os maiores ninjas, intelectuais e até mesmo Konoha. Eles são todos apenas um elaborado ritual de acasalamento. Talvez não importe que tenhamos conquistado tanto pelas razões mais básicas. Mas, é claro, o pavão mal consegue voar. Ele vive na terra, bicando insetos da lama, consolando-se com sua grande beleza. Assim como a humanidade, consolando-se com sua inteligência, nunca entendendo o verdadeiro significado de inteligência e poder. Sumi imediatamente teve um olhar conflituoso nos olhos. Sim, quando se diz esse tipo de merda na frente de alguém, definitivamente os confunde. Talvez eu devesse usar isso como uma forma de confundir meus inimigos. Isso sim seria divertido. Mas chega de diversão por enquanto. Não posso deixar Tsumi ficar com muitos ciúmes ou ela pode decidir que eu não a aprecio o suficiente. Então é melhor me espionar para outra pessoa. Então eu teria que matá-la. Seria uma pena, já que ela tem sido tão útil para mim. HM. Se não me engano, ela logo fará 18 anos, certo? Repassei minhas memórias por um segundo, li rapidamente, e sim,
O aniversário dela foi há uma semana. Esqueci e não dei nada a ela. Bem, eu nem comemoro meus aniversários, mas tanto faz, algumas pessoas gostam de ser sentimentais assim. Quero dizer, para outras pessoas, é como comemorar por estar um ano mais perto da morte. Fico feliz por não ter que me preocupar com a velhice, senão isso seria uma droga. Eu apenas sorri para Tsumi e coloquei uma das minhas mãos atrás das costas e sorri para ela. Bem, Tsumi, eu sei que isso pode ser um pouco tarde, mas... Tiro a mão das minhas costas e lá está um buquê. Feliz aniversário, Tsumi, desculpe por ter estado um pouco ocupado ultimamente. Tsumi parece feliz com isso, mas então ela franze a testa de repente. Yami, você está mudando de assunto de novo. Eu apenas pisco para ela. Claro, sim. Ela imediatamente começou a gritar e reclamar. Eu simplesmente a deixei de lado e disse simplesmente: não é importante porque eu faço o que faço. Eu estava simplesmente entediado no acampamento. Eu tinha desejos e os satisfazia. Eu podia ver o olhar em seus olhos. Eu podia sentir a década de manipulação que eu fiz em Tsumi fazendo efeito. Seu rosto parece em conflito, seus olhos um pouco dilatados. Sua respiração acelerou um pouco e ela tem um pequeno rubor em seu rosto. Eu apenas sorri um pouco. Ela foi manipulada para se apaixonar perdidamente por mim. Bem, eu posso ser seu. Tsumi sussurra algo baixinho. Pelo que ela disse, eu já consigo perceber que ela não sabe expressar seus sentimentos e o que dizer. Notei que Tsumi tem que usar seu treinamento de kunoichi e as técnicas que Yami lhe ensinou para que ela possa se acalmar. Finalmente, com uma voz calma e uniforme, ela perguntou: Yami, você acha que poderíamos ser uma família, como uma esposa e um marido? Não, pequeno Tsumi, mas eu não podia dizer isso. Então eu apenas olhei para minha mão e disse. Capítulo 148. Quando ouvi o que Tsumi disse, apenas olhei para minha mão e a fechei. Tsumi, você sabe o que casamento significa para pessoas do meu nível. Ela olha para mim com um olhar estranho nos olhos. Ela percebeu que estou em um dos meus humores, onde vou explicar algo para ela que vai abalar seu mundo. Meu casamento terá que ser uma ferramenta útil para o clã Inuzuka subir mais alto. Já temos uma estabilidade interna muito estável no clã. Agora precisamos de uma externa. Desculpe, Tsumi, mas não posso. Enquanto eu dizia isso, também notei que seus olhos começaram a lacrimejar. Ela estava quase chorando quando me disse em voz baixa: você é sempre tão inteligente, não é, Yami? Mas você não poderia encontrar uma maneira de me decepcionar lentamente, poderia? Bem, isso seria uma perda de tempo, pequena Tsumi, mas por outro lado, ela é delirante o suficiente para pensar que eu me casaria com alguém como ela. Ela é uma 7, 5, 10, e logo será uma Jonin completa. Mas isso não significa nada, eu tive certos planos recentemente e finalmente descobri com quem vou me casar. Além disso, sinceramente não dou a mínima para os Inuzuka, exceto pelo fato de que eles são bons animais de estimação e um bom trampolim. Ainda assim, embora eu esteja pensando que o que eu digo a ela é uma coisa diferente. Manipulação é uma arte sutil. Ela precisa de cuidado e atenção. Com isso, meu rosto assume uma expressão difícil enquanto digo: nós ainda poderíamos ficar juntos, embora tenha que ser um segredo. Tsumi olha para mim e chora ainda mais. Você é horrível, Yami. Mesmo enquanto ela diz isso, ela ainda decide me abraçar. Eu apenas a abraço com um braço e acaricio sua cabeça. Ela realmente é um ser humano lamentável. Tão apegada a mim. Tão pegajosa. Ela morreria por mim. Ela será minha vadia lateral. Ou como dizem aqui, ela será minha concubina. Ela não pode ficar com mais ninguém, ou isso pode arruinar a estrutura interna que o clã Inuzuka tem. Então, depois de alguma consulta e ela conversando comigo sobre as coisas, Tsumi decidiu ir descansar. Ela vai pensar sobre isso. Eu sei o que ela vai escolher, mas eu ainda dou a ela a falsa ilusão de liberdade de escolha, que ela não tem. Depois disso, voltei para minha barraca e continuei trabalhando no meu pequeno projeto. Eu tiro o cubo vermelho da minha jaqueta, selo de armazenamento dentro. O cubo tem mais ou menos o tamanho da minha palma, e tem selos Fuinjutsu ao redor. A alma vazia das caudas zero dentro tinha parado de se debater. Essa coisinha era algo que eu não planejava criar no começo. Mas agora que aprendi que é possível, vou usá-la. Não consigo evitar tremer um pouco de excitação. Vou fazer isso. Agora vou atingir uma força inimaginável. Mal consigo me controlar para não usar o cubo. Ainda não está completo, mas mesmo agora consigo sentir vagamente a estranha energia que ele produz. Neste mundo existem muitos itens estranhos, como a fruta do chakra, Sameada, Kusanagi e muitos outros. Tenho milhares de clones ao redor do mundo atualmente, procurando por itens como eles. Atualmente não há itens no nível da fruta do chakra ou algo assim, mas eu olho para o meu cubo novamente, mas essa coisinha superará facilmente os feitos da fruta do chakra. De repente, sinto um dos meus clones dissipado e recebo suas memórias. Mordo meu polegar, apenas o suficiente para tirar um pouco de sangue enquanto bato minha mão no chão. E uma bengala dourada com um anel na ponta apareceu na minha frente. Esse era o item que meu clone que se dissipou acabou de ganhar. É chamado de Shuigu. O Shuigu é uma ferramenta especial que, quando empunhada, pode produzir uma quantidade limitada de água. Se o portador tiver controle do Shuigu, ele cria água de acordo com suas vontades, como chuva que cai sobre uma região ou um fluxo constante fluindo de sua ponta. A água pode tomar forma se o portador desejar. Realmente uma boa ferramenta, era da época do sábio dos 6 caminhos. Foi dada a uma família pelo sábio pessoalmente como um presente. Só pode ser usada pela linhagem daquela família.
mas eu não me chamaria de melhor usuário de Fuinjutsu vivo se não pudesse cuidar facilmente de algo tão pequeno. Consegui pegar esse cajado enquanto olhava minhas memórias da minha primeira vida. Houve momentos em que pesquisei sobre essa coisa no Google e me lembrei dela. Meus outros clones de sombra também estão em missões semelhantes, encontrando coisas que eu conseguia lembrar sobre minhas memórias da primeira vida, durante o tempo em que procurei por Naruto. Lentamente coloquei a bengala perto do cubo vermelho e com minha conexão que tenho com o cubo, ativei outro comando nele. Assim que a bengala tocou o cubo, estranhas marcas foram ao longo da bengala, enquanto ela lentamente se transformava em substância líquida e entrava no cubo. A alma do Zero Caudas estava gritando dentro do cubo, estava com dor, mas isso também era bom, já que criaria mais chakra escuro e reforçaria um pouco mais o cubo. Então, de repente, percebo algo embaixo de mim. Num piscar de olhos, minha mão escava no subsolo e pega o que era. Era um ratinho lutando para escapar do meu alcance. Era um ratinho normal. Eu os guardo no laboratório abaixo desta tenda. Esse carinha deve ter cavado para sair. Não, ele não é um dos meus ratos. Seu chakra também é próximo ao nível médio de chakra de um rato. Esse rato é um espião. Eu uso o Sharingan e procuro por qualquer coisa que indique que esse rato é um espião. Não há nada. Então eu decidi, e então arranquei as memórias da coisinha. Então vi através delas. Bem, acho que ele era apenas mais um rato. Fiz 137 testes nele e ele realmente era apenas um rato comum. Está com morte cerebral agora, mas ainda é útil. Bem, acho que usar o cubo no rato renderia alguns dados. E veria o quão potente o cubo é. Esta é a minha criação, então estou esperando algo incrível. Eu apenas uso a energia estranha produzida pelo cubo e jogo em direção ao rato. Vamos ver o que acontece com você, garotinho. Capítulo 149. Yami olhou para o rato enquanto a estranha energia produzida pelo cubo entrava na pequena coisa. Assim que fez isso, o rato parou de lutar e um casulo preto cercou o pequeno rato. Parecia um ovo preto, que caberia facilmente na palma da mão de alguém. E conforme os minutos passavam, com apenas a respiração de Yami como o único som no quarto, de repente o casulo começou a se expandir aos poucos até que não cabia mais na palma da mão de alguém, para ficar tão grande quanto uma cadeira, e foi quando o casulo começou a se abrir como um ovo. As partes do casulo caíram lentamente e ao fazê-lo, se transformaram em fumaça. Mas Yami nem olhou para ele, o que ele olhou foi o rato que não era mais tão pequeno. Era uma criatura em forma de rato, tão grande que se ele se levantasse, o animal chegaria até seus joelhos. O rato já estava com o cérebro morto devido ao exame incessante de Yami, para tentar ver se ele era algum espião de outra pessoa. Então o rato ficou ali parado sem se mover. Yami notou que não só o rato estava maior, mas seu pelo marrom de antes tinha virado pelo preto. Seus olhos também ficaram completamente vermelhos e sob aquele pelo, ele podia ver os músculos sob aquela coisa. Ele analisou que essa pequena criatura passou de um rato fraco e normal a provavelmente ser capaz de despedaçar um aluno comum da academia ninja até a morte, mesmo que seu chakra fosse igual ao de um humano comum. Embora um gênio comum limparia o chão com esse rato. Yami lentamente pegou um bisturi e foi até perto do rato e fez um pequeno corte em sua pele. Imediatamente quando ele fez isso o rato tentou mordê-lo. Mas como os dentes do rato morderam sua mão, eles não conseguiram nem tirar sangue. A pele de Yami foi modificada como o resto do seu corpo. É dura como uma rocha, e mesmo que o rato possa ser mais forte, ele ainda é apenas um rato. Não importa como ele mude, ele ainda não consegue morder uma rocha. Ao ver isso, Yami também notou que os dentes do rato estavam mais irregulares, como as presas de um animal predador. Ele percebeu que, embora a criatura estivesse com morte cerebral, ela ainda tinha um instinto de se proteger. Além disso, o pequeno corte que ele fez sarou bem rápido. Isso é interessante, pensou Yami enquanto continuava, fazendo pequenos cortes no rato. E enquanto ele tentava mordê-lo, Yami simplesmente enviou uma onda de choque de chakra para seu cérebro, nocauteando-o imediatamente. Então, depois de uma hora inteira de Yami experimentando a coisa, ele finalmente conseguiu o que queria saber e o eliminou, também queimando seu corpo. Ninguém está tirando nada da minha pesquisa, pensou Yami enquanto saía da tenda. Ele fez um clone para agir como ele e ele desapareceu num flash escuro, indo em direção a alguém que queria conhecer. Ponto de vista geral. Terumi Mei não era alguém cruel ou algo assim. Tudo o que ela queria na vida era ter uma família normal, um marido normal, uma vida normal. Mas conforme ela se aproximava do acampamento, ela podia sentir como se seu próprio sangue fosse lava. Seu estômago estava revirando de desgosto. Ela sabe que se tornará algo que odiará. Alguém sem poder ou amor familiar, alguém que quando der à luz filhos suficientes, ela será simplesmente morta. A realidade afundou nela como um oceano, suas pernas eram como um macarrão, seus olhos pareciam ter alvejante e seu corpo inteiro estava frio. Ela estava se sentindo fisicamente doente por causa disso, e quando chegaram ao acampamento de Konoha, suas preocupações dispararam, pois ela viu alguém que conhecia, esperando nos portões. Era Orochimaru, e ele tinha um olhar predatório em seus olhos dourados. Suas mãos estavam nos bolsos enquanto ele se apoiava em uma árvore. O sorriso malicioso dele fez com que ela sentisse arrepios na espinha como se gelo tivesse sido jogado em suas costas. Até a máscara fria que ela usava começou a rachar. Mas de repente, do nada, um clarão escuro apareceu, e uma pessoa saiu dele.
Ele estava usando um uniforme Jonin, seu cabelo era preto e levemente espetado, mas o que chamou a atenção de Mei não foi seu sorriso ou seu rosto de aparência amigável, foram seus olhos enquanto ele olhava para Orochimaru. Ele tinha um olhar frio e estranho em seus olhos. O rosto de Orochimaru agora tinha uma carranca e seus olhos tinham um certo brilho. Quando ele percebeu que Yami estava aqui, ele não protestou, mas ficou descontente, ele queria experimentar um pouco com Mei antes que Yami a pegasse. Além disso, diferente das outras pessoas aqui, ele notou que este não era apenas o clone de Yami, era o próprio Yami, então ele não pode sair por aí mexendo com ele. Ele sabe o quão perigoso Yami pode ser. TCH, isso seria uma pena se ele não tivesse esses pequenos mosquitos por todo o meu acampamento, monitorando tudo o que acontece aqui. Eu teria tido tempo para fazer experimentos com a garota antes que ele viesse aqui. Se aqueles mosquitos não existissem, ele não seria tão problemático, pensou Orochimaru enquanto voltava para dentro do acampamento em direção à sua tenda, pronto para fazer experimentos em algum sujeito azarado. Enquanto Orochimaru voltava para seu acampamento, Yami apenas olhou para as costas de Orochimaru, contemplando algo, seu cérebro elaborando centenas de ideias, esquemas e planos diferentes. Mas enquanto pensava nisso, ele olhou para Shi Kai, Shoto, Momo e Mei. Kai, como o Inuzuka, obviamente tem muito respeito por Yami. Afinal, foi ele quem elevou o clã Inuzuka à potência que é hoje. Yami simplesmente olhou para Mei e sorriu. Bem, olá criança. Espero que você não tenha tido uma jornada difícil. Sei o quão difícil é para crianças serem arrastadas para a guerra, longe de suas famílias. Quando Mei ouviu o que Yami disse, ela de alguma forma encontrou coragem para falar na frente dele. Fosse o rosto de aparência amigável de Yami ou seu desespero que lhe deu coragem para falar. Mei não sabia disso, pois ela disse, meu pai está morto, morto por você durante a Segunda Guerra Ninja, ele era o pilar e protetor do clã Terumi. Minha mãe também morreu de doença não muito tempo depois disso. Meu clã está em declínio e provavelmente morrerá por sua causa Yami Inuzuka. Quando ela disse isso, Mei previu muitas maneiras de Yami agir, ele poderia ficar bravo, não se importar, ou até mesmo surpreso. Mas sua reação realmente a deixou perplexa, pois Yami simplesmente riu, ha ha ha. Sua voz melodiosa e sua risada alta, como se tivesse acabado de ouvir a piada mais engraçada já contada. Capítulo 150. Enquanto Yami ria do discurso da pequena Mei, ela não conseguia deixar de ficar brava assim, do jeito que ela via, Yami parecia estar zombando da morte de seu pai. Até mesmo Ashi e seus companheiros de equipe Genin pareciam um pouco perturbados com isso. Embora Kai Inuzuka, seu professor Jonin, tenha um olhar de certeza absoluta, ele confiava em Yami e sabia que ele tomaria a decisão certa. A lealdade de Kai e dos outros Inuzuka foi nutrida por um longo tempo por Yami, ou que eles presumiram ser seu clone das sombras. Finalmente Mei não aguentou mais o ridículo de Yami, então decidiu dizer com raiva, do que você está rindo, Yami Inuzuka. Quando ele ouviu isso, Yami finalmente parou de rir, mas seu rosto ainda tinha um sorriso irônico. Espera, então você é real sobre isso, ha 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 ha. Yami começou a rir de novo, mas dessa vez quando Mei estava prestes a dizer algo com raiva de novo. Yami parou de rir de repente, seu rosto se transformou em um olhar frio enquanto ele dizia, nós somos ninjas, deixamos morte e destruição para trás de cada um dos nossos passos. Quantas vidas você acha que seu pai arruinou? Centenas ou milhares? Se você entende isso, então não comece a falar coisas estúpidas, garotinha. Seu pai morreu como viveu, apenas outro ninja sem nome. Os punhos de Mei tremiam de raiva, mas dessa vez quando ela queria dizer algo e repreender Yami, ela viu o olhar em seus olhos, diferente de seu rosto sorridente e olhar amigável em seus olhos que ele tinha antes. Agora seu rosto estava frio como pedra e seus olhos ainda mais frios. Ela sabia que mais uma conversa fora da linha e a próxima coisa que ela sentiria seria sua cabeça voando para fora de seu corpo. Então, no final, ela manteve sua raiva dentro dela e não disse nada. Quando Yami viu isso, ele pareceu estranhamente satisfeito. Você ainda pode sobreviver a nós, pequena Mei. Então ele foi em frente e ofereceu a mão à garota. Ela pareceu insegura por uma fração de segundo, pensando nas coisas horríveis que aconteceriam com ela. Mas ela empurrou para baixo todo o medo e hesitação enquanto pegava a mão dele. Quando Ashi viu isso, ele se sentiu um pouco estranho, como se seu estômago tivesse caído no chão. Ele queria dizer algo, mas não conseguia. Nossa! Então assim, num flash preto, Yami e Mei desapareceram. Mas não antes de Yami usar uma mensagem telepática que deu ordens diferentes aos mosquitos próximos. Foi uma pequena surpresa ver Terumi Mei cair em suas garras, mas foi uma boa surpresa, pois agora ele pode finalmente tentar aprender como funcionam os diferentes Kekkei Genkai, como a liberação de lava. Eles são então teletransportados para a tenda de Yami, de volta ao seu acampamento em Konoha. Yami apenas olha para Mei e de repente, seus olhos ficam vazios, indicando que ela está em um genjutsu. HM. Se eu usar o estilo lava e ferver, minha força aumentaria em mais 20%. Pensou Yami enquanto se preparava para outro experimento. Seus lábios se transformaram em um sorriso sinistro. De volta a Konoha, algo mais estava acontecendo. Um dos clones de Yami estava em um dos orfanatos de Inuzuka quando ele olhou para uma das crianças de lá e sorriu para elas. Yamato, você parece nervoso, tem alguma coisa acontecendo? Perguntou o clone das sombras de Yami, enquanto olhava para Yamato. Yamato é um órfão que foi selecionado, aleatoriamente para ficar no orfanato Inuzuka. Tudo conforme o planejado, pensa o clone de Yami enquanto revê o plano que o original criou.
Yamato assentiu com incerteza e tocou suavemente o chão. Lentamente do chão de porcelana do orfanato, uma pequena flor quebrou o prato e floresceu. As crianças riram disso, pois parecia divertido para elas, mas a matrona tem um olhar chocado no rosto. Ela realmente entende o que isso significa. Está a lendária liberação de Madeira. O clone de Yami tem um sorriso travesso no rosto. As coisas estavam todas de acordo com seu plano. Quando isso aconteceu, Konoha teve um choque. Finalmente, depois de muitas gerações, outro usuário do estilo Madeira apareceu, e ele é um membro do clã Inuzuka. Assim que foi anunciado, Yami ficou surpreso e começou a negociar certas coisas com a vila de Konoha. Claro, Yamato ainda faria parte do clã Inuzuka, ninguém ousaria contestar alguém como Yami sobre isso. Mas ele agora se tornou mais um símbolo de uma nova esperança. Para os civis, isso foi um milagre que poderia ser atribuído ao destino. Mas os ninjas eram diferentes. A maioria deles já tinha percebido que isso era uma coincidência um pouco grande demais. Eles imediatamente começaram a suspeitar de Yami de algum tipo de interferência com a chamada liberação de Madeira natural de Yamato. Não importa como as coisas se desenvolveram, uma coisa todos concordavam. O clã Inuzuka acabou de ganhar outra estrela em ascensão. Também com o usuário de liberação de cristal Guren, isso não causou muito alvoroço, porque mesmo que a Kekkei Genkai de liberação de cristal seja forte, ela não tem nenhum feito lendário como o estilo Madeira. Assim, mais 2 meses se passaram, a terceira guerra ninja ainda estava acontecendo. Mas para Yami não era problema algum, ele continuava obtendo benefícios com isso. Além disso, Terumi Mei, de alguma forma, escapou de Konoha durante uma das negociações de Yami em Konoha. Embora ninguém tenha dito nada, as reuniões latentes dos chefes de clã se tornaram mais um playground para Yami, e todos os chefes de clã notaram isso. O poder político de Yami continuou aumentando e aumentando. Ninguém podia fazer nada, já era tarde demais, os outros clãs estavam ocupados com a guerra acontecendo. Mas os Inuzuka continuaram avançando, então foi uma surpresa quando os ninjas voltaram da guerra e viram diferentes faixas Inuzuka em diferentes lojas e empresas. Mesmo que os ninjas não sejam muito conhecedores de economia, eles ainda conseguiam entender o que isso significava. O clã Inuzuka, não, é Yami Inuzuka que assumiu Konoha. Mas isso veio como uma notícia grave para as pessoas que sequer pensaram em ir contra Yami. Ele tem algo como imunidade política. Ele é intocável por meios políticos normais. Até mesmo Daimyo teria que ouvir suas sugestões.